Neste último final de semana, mais propriamente no dia 20 de setembro, a IVEIGA apresentou sua terceira pesquisa estadual. É de se notar que desde a segunda pesquisa, nós notamos uma aproximação entre as duas principais candidaturas. Helder Barbalho e Simão Jatene, a partir de nossa segunda pesquisa, da semana anterior a 16 a 20, já apresentava uma diferença em torno de 6%. Nesta pesquisa que nós apresentamos recentemente, no dia 20 de setembro, a diferença entre Helder Barbalho e Simão Jatene está em torno de 5%. Se nós considerarmos que a margem de erro de nossa pesquisa é de 3% para mais ou para menos, nós podemos dizer que no limite há um empate técnico entre Helder Barbalho e Simão Jatene, com uma tendência, uma variação positiva em favor do candidato Helder Barbalho. É de se notar também, e vale registro nessa pesquisa, o fato de que o número de indecisos continua razoavelmente representativo. 1/4 da população do Pará, que corresponde aproximadamente em torno de 1,5 milhão de votos, ainda não decidiram em quem votar. E mais, daquelas pessoas que se dizem já estar escolhendo ou já ter optado por um candidato, 30% ainda pode mudar de opinião. Também é digno de nota, nessa nossa terceira pesquisa, o fato de que a rejeição do candidato Helder Barbalho continuar em torno de 27% e do candidato Simão Jatene em torno de 30%. Por outro lado, o que chama a atenção dos estudiosos, de quem pesquisa, é que a avaliação positiva do governador Simão Jatene, aquela que é a somatória de bom e ótimo, não ultrapassou os 22%, o que isto significa ser um indicador preocupante para o candidato Simão Jatene. Neste momento, eu diria que, do ponto de vista de uma projeção os próximos 15 dias, eu diria que nós não podemos, a priori, dizer que a eleição já aponta uma tendência clara, apesar da variação positiva do resultado da terceira pesquisa indicar, uma tendência pró-Helder, mas esta tendência está dentro da margem de erro, o que significa dizer que não podemos afirmar com certeza que já existe uma tendência de vitória. Não. Helder Barbalho e Simão Jatene disputam acirradamente esta eleição. E que, pelo grau de competição, pelo grau de disputa em cada cidade, esta eleição caminha para o segundo turno, tendo em vista que os candidatos menos citados, considerados nanico, eles, na sua somatória, estão com 3%, mas até a abertura da urna eles podem aumentar em mais 0,5%, o que cria grande condição, numa eleição polarizada, desta eleição ir para o segundo turno. Portanto, é digno de nota que a metade da população eleitoral do Pará, em torno de 55%, vive uma situação de volatilidade, quer dizer, ainda pode mudar de opinião. De um lado, nós temos uma contraposição, o candidato Jatene se apresentando como um candidato maduro, com experiência administrativa, e criando a ideia que o candidato oposto, o Helder Barbalho, é um candidato jovem, com pouca experiência administrativa. Por outro lado, o candidato Helder Barbalho se apresenta como um candidato que já tem uma experiência administrativa, porque ele já foi prefeito da sua cidade por 8 anos, e, portanto, já acumula experiência administrativa, é jovem, tem muito pique de trabalho
e, portanto, se apresenta como uma novidade da política. É deste embate entre o jovem e o maduro, entre o experiente e aquele que ainda está em processo de experiência, como assim classifica o Simão Jatene, a forma como Helder Barbalho vai enfrentar os argumentos de Simão Jatene sobre sua experiência administrativa é que ditarão os rumos da eleição de 2014.